Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio Conexão Alvorada. Esse podcast que busca essa conexão conosco mesmo, conexão com aqueles que estão à nossa volta, conexão com Deus. E para nos conectarmos bem conosco mesmo, com aqueles que estão à nossa volta e com Deus, nós precisamos cuidar bem desse templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E a saúde é parte integrante desse corpo. E hoje eu tenho a alegria de receber um super profissional, um dos mais reconhecidos aí de Londrina e toda a região, um dentista com muito tempo de experiência, também meu amigo de muitos anos, Dr. Aldo Pedalino. Dr. Aldo, ele tem uma vasta experiência, formado pela UEL, ele tem muitas especializações em odontopediatria, ortodontia, ortopedia facial e além, lógico, dos cursos específicos em ATM, que é a disfunção temporomandibular, que é isso que nós vamos hoje conversar. Sabe aquela dor de cabeça que você não descobre nunca o motivo? Eu já tive, sou paciente do Dr. Aldo e foi descoberto que depois de muitos exames não tinha nada a ver com a cabeça propriamente. Muito obrigado pela presença, Dr. Aldo Pedalino. Que alegria recebê-lo no nosso podcast Conexão Alvorada. Muito obrigado, Padre Jefferson. É uma alegria muito grande estar aqui, principalmente sendo a Rádio Alvorada, a rádio da Igreja Católica, né? Que é muito importante para a nossa vida. Nós vamos falar de um assunto muito importante para todos, principalmente porque vamos estar lidando com a dor. E estou aqui à disposição para tirar as dúvidas que porventura vier. Exatamente, vamos tratar hoje de um tema delicado, né? A dor. Dor é algo que incomoda. E exatamente essa DTM, Dr. Aldo, o que significa e o que pode acontecer aí se ela não estiver bem articulada, as consequências. Primeiramente, é importante a gente explicar como que é esse processo, como que se divide, né, ATM, DTM. Então vamos pensar assim: aonde estão os dentes de cima presos, o osso de cima que está preso se chama maxila. Os dentes de baixo que estão presos no osso que chama mandíbula. Então nós temos a maxila em cima, a mandíbula embaixo. Essa mandíbula tem duas cabecinhas. Essas cabecinhas vão articular num osso que está no crânio, que é perto da maxila, que chama osso temporal. Então eu tenho uma mandíbula embaixo, com os dentes de baixo, a maxila com os dentes de cima, e essa mandíbula de baixo tem duas cabecinhas que articulam quando eu como, articula quando eu falo, articula quando eu bocejo, enfim, ela vai fazer a movimentação da minha mandíbula. Então, essa cabecinha, essa articulação se chama articulação do osso temporal que está em cima com a mandíbula. Então, chama ATM. Agora, quando ocorrer uma disfunção dessa articulação por algum problema, que nós vamos falar vários problemas aqui, aí nós vamos ter uma disfunção da ATM, que é a DTM. Então, essa disfunção da DTM que é o problema que existe na articulação, que envolve várias estruturas correlatas. A sua experiência em consultório, as pessoas em geral, como foi meu caso, elas passam primeiro por N especialistas, né, até chegar propriamente no dentista, porque ela confunde essa dor de cabeça. É difícil perceber, né, que a dor de cabeça tem a ver exatamente com a DTM, não é? Os sinais e sintomas da DTM é passível de se viver com eles. Por exemplo, eu começo a ter
cansaço ao mastigar. Eu fico tranquilo. Eu vou falar em público, falo um pouco, vou dar risada, canso um pouquinho, eu paro. Eu convivo com isso. Aí começa a dar uns estalos na minha articulação, eu acho até engraçado, mas eu consigo conviver com isso. E eu vou levando, vou postergando esse problema. Aí eu um dia quebro um dente, eu vou lá e arrumo. Isso a gente deu um jeito. Aí outro dia eu perdi o dente. Vou lá e coloco o implante. Então tudo isso são sinais que a articulação não está trabalhando adequadamente. Mas muitas vezes eu consigo viver anos desse jeito. Só que quando a dor de cabeça vem, aí pega, né? Aí quando a dor de cabeça vem, aí o paciente fica apavorado, que a primeira coisa que passa na cabeça dele é: eu tenho um tumor no cérebro e vou morrer. Então por isso que ele vai procurar um médico. Então essa sequência de ações acontece assim, em 99% dos casos no consultório, né? Raras exceções que aparecem antes. Normalmente quem vem antes é que já tem conhecimento do que eu estou falando aqui. Então essas dores da DTM, dependendo do paciente, a gente consegue sobreviver, porém elas vão agravando a cada vez mais, até que chega uma hora que começa a ter dores que são incapacitantes, né? O paciente chega ao consultório numa situação bem cansada, deplorável, com dores no fundo dos olhos, dores de cabeça, com a sensação de que a cara está caindo para fora, dores do corpo inteiro, cervicais, braço, ombro, enfim, são dores generalizadas. Doutor Aldo, a gente pode considerar que isso que está acontecendo é um efeito do estresse, da vida moderna, ou não tem nada a ver uma coisa com outra? Então vamos lá, né? São N fatores. Eu vou fazer um esboço que eu acho bem interessante, eu falo no consultório. Vocês imaginem que uma bicicleta tem a coroa e o pinhão, né? Vamos chamar de catraca. A cabeça é uma catraca. A mandíbula é outra catraca. O pescoço é outra catraca. O tórax é outra catraca. O quadril é outra catraca, o joelho é outra catraca e o pé é outra catraca. Essas catracas estão andando com uma corrente que faz todas andarem ao mesmo tempo na mesma sintonia. No momento que a segunda catraca, que é essa catraca da mandíbula, sair do lugar por algum motivo, ela já vai disfuncionar todas as outras catracas que estão ao longo do corpo, inclusive a da cabeça também. Então, é assim que inicia o processo da disfunção temporomandibular. Essa mandíbula ela vai sair da posição correta, ela vai para uma posição inadequada, e quando ela acontece isso daí, nessa situação, os músculos já estão hipertrofiados, os músculos do lado direito e esquerdo já não estão trabalhando em coordenação motora, a articulação já está sendo pressionada, o disco já está perfurado, o cérebro já está recebendo mensagem de dor, e aí essas dores vão levando para o resto do corpo, para o quadril, para o pescoço, para o ombro, para o braço, quadril, às vezes dores até na sola do pé. É assim que funciona esse processo da dor. E existe, assim, pelos estudos clínicos, pelas estatísticas, a idade que afeta mais as pessoas? É de forma geral? Ou... Existe um estudo que mostra que a prevalência é em mulheres, né? Mas nós sabemos que crianças, jovens, adultos, ambos os sexos têm a possibilidade. Nós tratamos muitos casos de crianças com disfunção temporomandibular, e as causas podem ser hereditárias, né? Uma má oclusão que tenho do meu pai, do meu avô, pode trazer uma mordida errada e que pode ter um problema na articulação temporomandibular. Eu tenho acidentes que eu bati a mandíbula, em que houve um disco da mandíbula articular escapou, saiu, houve uma fratura. Eu posso ter desgastes nos dentes, eu posso pelo bruxismo ou por apertamento dental, eu posso ter uma hipertrofia de músculos, aí esses músculos param de trabalhar,
E aí, para eu mastigar, eu tenho que trabalhar com outros músculos, que não é a função deles. Então, são muitas causas que levam à disfunção temporomandibular. E nós, sabendo dessas causas, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? E o mais importante, o primeiro cuidado que nós temos que tomar é, tendo os primeiros sintomas, já providenciar um profissional para que não permita que esse processo evolua a uma dor lancinante. No caso, para as pessoas que estão nos acompanhando e que porventura estejam passando por essa situação, né? Estão aí, de repente, rangendo os dentes à noite, estão percebendo dores de cabeça, enfim, só para as pessoas começarem a diferenciar o que seria esse bruxismo, o que seria propriamente a DTM, como diferenciar essas questões para o público leigo que está nos ouvindo, nos assistindo. Hoje a gente se ouve falar muito sobre bruxismo, né, apertamento, estresse. Sem dúvida nenhuma que o bruxismo e o apertamento e o estresse são causas muito importantes, né? Principalmente que quando eu exerço o apertamento nos dentes e o bruxismo, eu vou desgastar os meus dentes. E no momento que eu desgasto os meus dentes, vocês lembram da segunda catraca? Essa segunda catraca vai sair do lugar. E na hora que ela sai do lugar, ela vai apertar a articulação. E eu faço assim, no consultório eu faço uma analogia que é muito interessante. Por que o boxeador, quando leva um soco no queixo, cai? Porque houve uma compressão da cabeça da mandíbula na cavidade articular. Uma compressão aguda, muito forte. Qual que é a diferença dessa compressão com a compressão que nós, que não somos lutadores, fazemos? É que o dele foi aguda, a nossa é crônica. Então, quando essa segunda catraca, que é a mandíbula, sai do lugar, eu começo a fazer uma compressão nessa articulação. E ela não passa, ela é irreversível, ela não se autocorrige. Eu vou esperar para ver se melhora, eu vou tomar um analgésico, não vai melhorar. Eu vou tomar anti-inflamatório, não vai, mano. Eu vou colocar botox, não vai melhorar. Então, essa postura da mandíbula, depois que houve o bruxismo, apertamento e desgastes dentários, ela é irreversível, ela não muda. Só vai mudar se fizer um tratamento adequado. Então, alguns pacientes têm um limiar de dor muito alto. Eles passam por tudo isso que nós estamos falando e não sentem dor de nada. Chega no consultório com os dentes todos gastos, côndilo, a mandíbula com a articulação travada lá em cima e sem dor nenhuma. Esse é um caso que o limiar de dor dele é alto, mas a maioria não é assim, a maioria chega com muita dor. O que nós temos que saber é, nós não podemos deixar prorrogar para fazer o tratamento, pois essa situação da disfunção temporomandibular, ela é irreversível, ela não se corrige sozinha. Ela só se corrige se houver o tratamento adequado. Aí ela vai resolver e vai ter resultados espetaculares. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Hoje nós estamos acompanhando aqui no nosso podcast Conexão Alvorada uma entrevista com o Dr. Aldo Pedalino. Ele é dentista, formado aqui pela Universidade Estadual de Londrina, mas com uma série de especializações e de forma especial
as especializações em disfunções da ATM, que levam aí, que você está escutando, a tantos problemas aí de dores de cabeça, bruxismo, apertamento dos dentes, enfim, tudo isso que nós estamos acompanhando. Doutor, que hábitos que nós podemos deixar de ter para que não gere esse impacto na nossa articulação, pelo menos quem ainda pode? Tem pessoas que já não podem mais, né? Que já estão impactados, já comeram esse dente, né? Já estão prejudicados, mas quem ainda não está prejudicado, quais maus hábitos que precisam ser eliminados? Olha, eu no consultório sou bem taxativo com os meus pacientes, sabe? Eu falo que, antes de mais nada, tem que ter atividade física. Primordial, né? Se não tiver atividade física, você não tem para onde espirrar toda essa energia que tá sobrando aí. Então tem que ter atividade física, aeróbica, anaeróbica, alongamento. Esses 3 são importantíssimos. Eu tenho que ser alongado, forte e poder correr da chuva, né? Quando estiver chovendo, e não me cansar. Então, esses 3 são básicos. E, óbvio, uma alimentação saudável, né? Isso é importantíssimo. Agora, alguns pacientes, eles têm uma ansiedade natural, né? Que vem de uma história de vida, vem do DNA, vem da história genética deles, né? E eu, ao longo dos anos, eu via esses pacientes chegarem ao consultório e eu ficava com as mãos atadas, né? Puxa, eu tô vendo, ele não consegue parar de apertar os dentes, ele é ansioso. E aí eu resolvi fazer mais uma especialidade. Eu fui para homeopatia, então hoje eu sou homeopata. Então os meus pacientes que têm ansiedade, eu sento na cadeira, faço uma consulta e aí eu vou medicando ele até melhorar essa ansiedade, e nos ajuda muito, 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 muito. Porque o paciente começa a viver uma vida diferente com os medicamentos de homeopatia, né? Juntamente com todos os tratamentos que nós já fizemos. Nós fizemos placas, fizemos fisioterapia, correção dos dentes, com aparelho ortodôntico, com reconstrução de dente, mas a homeopatia, ela vai reequilibrar a energia vital desse paciente que ele perdeu, e vai nos ajudar bastante para que ele diminua esse apertamento dos dentes. Como você está acompanhando, o Templo do Espírito Santo precisa ter aí várias providências, né? Nós precisamos fazer exercício, nos alimentar bem e cuidar aí das engrenagens, né? As engrenagens, entre elas estão aí os nossos dentes e a mandíbula e tudo mais. Está tudo muito interligado, como o doutor explicou, essa bicicleta que precisa se manter em movimento. Doutor, o que o paciente deve fazer quando ele notar dor, por exemplo, ao mastigar, ou esse estalo de mandíbula que o senhor disse, ou essa dor de cabeça persistente? O que ele deve fazer? Então, como eu falei, Padre Jefferson, é irreversível. Sozinha ela não se corrige, ela não se autotrata. Precisa de um profissional capacitado para tratar essas disfunções, né? Então tem que ter um profissional que entenda a origem, o desenvolvimento dessa disfunção temporomandibular, quais as consequências que houve durante os anos e como reconstituir a musculatura, como reconstituir os ligamentos, os discos que saíram da posição, como reconstituir os dentes que foram gastos, como trazer uma nova oclusão, como trazer uma mordida estável para que esse paciente possa ter uma vida saudável. No caso, existe uma idade máxima para isso acontecer, ou qualquer idade, mesmo que a pessoa já seja mais idosa, que esteja bem comprometida, ainda é possível fazer essa transformação? Sim, não tem idade, né? Nós atendemos crianças de 4, 5 anos que têm dores de cabeça
e com resultados rápidos, muito bons, assim como pacientes idosos que nós conseguimos trazer a saúde independente da situação bucal, né? A gente tem conhecimento científico hoje na odontologia para resgatar a oclusão do paciente. E quais são exatamente os tratamentos que são realizados para essa DTM? Existem, como o senhor disse, né, já placas, fisioterapia, enfim, detalhando um pouco o que um paciente vai passar, né? O que se espera, quanto tempo de tratamento, quais as fases que ele vai ter que passar, vai ter que ter paciência para passar por quantas etapas e tudo mais. Via de regra, o tratamento é entre 2 a 3 fases. É um tratamento multidisciplinar, né? São várias ações de disciplinas diferentes. Por exemplo, vai ter que ter a ação do dentista, vai ter que ter a ação da fisioterapia, vai ter que ter a ação de medicamentos. Então, muitas vezes nós vamos precisar dependendo do problema, da gravidade, encaminhar para um médico, né? Então é uma ação multidisciplinar. Nós temos que tomar cuidado que existe um tabu já na odontologia, que o paciente fala, não, eu já pus placa. E a placa ela não cura DTM, né? Não é a placa que cura DTM, né? Porque são muitos fatores que estão da doença que estão acontecendo naquele momento que precisam ser reconstituídos. Então são dentes que foram gastos, dentes que foram perdidos, dentes que foram quebrados. A placa não vai reconstruir esses dentes. Não é só fazer a fisioterapia e colocar a mandíbula na posição correta, porque aí o dente está estragado, ela vai voltar para o lugar errado. Não adianta eu aplicar Botox, porque o Botox vai paralisar o músculo. Se o músculo parar de funcionar, eu vou ter que ter um outro músculo que não era para fazer a função dele trabalhar. Então eu vou causar mais problemas. A princípio parece que resolve, mas no futuro piora. Então nós temos que pensar sob uma ótica multidisciplinar. Então vai ser usada a placa? Vai. Olha, um espetáculo. A placa é muito bom, mas nós temos que saber o que eu quero com essa placa. Onde que eu vou levar essa placa? Vamos fazer a restituição da musculatura que está hipertrofiada, está fatigada. Vamos reconstituir, fazer esse músculo do lado direito e esquerdo trabalhar em coordenação. Os músculos de abrir e os músculos de fechar, eles têm que trabalhar em coordenação. Quando eu abro e quando eu fecho, eles têm que contrair ou relaxar. Nós temos que fazer com que essa articulação, as duas cabecinhas da mandíbula, fiquem na posição correta quando ela está em repouso e quando ela está quando os dentes estão se encostando. E para eu conseguir tudo isso, eu tenho que restaurar os dentes que foram desgastados. Eu tenho que reposicionar o dente que está fora do lugar. Porque senão essa cabeça da mandíbula não vai ficar naquela posição. Então eu já estou falando em ortodontia, eu estou falando em restauração de dentes, eu estou falando em fisioterapia, eu estou falando em medicação de homeopatia para diminuir a ansiedade desse paciente que está apertando demais, que vai reequilibrá-lo. Então, vejam bem que é uma ação multidisciplinar. É uma ação multidisciplinar e sem ser dessa forma, os resultados não são positivos, né? É importante a gente saber que é um conjunto de sinais e sintomas que vão trazer várias alterações no tecido ósseo, dentário, ligamentar, muscular da face, e aí isso vai explodindo para todo o organismo, né? A história da catraca. Você virou errado, vai errado todo o tempo inteiro. Então, meus amigos, tratamento de DTM é multidisciplinar, né? Não é só ortodontia. Põe o aparelho e vai resolver. Ele pode até levar sorte, mas não é o tratamento ideal. O tratamento da ortodontia vai ser um complemento do tratamento da DTM.
depois que reposicionar essa mandíbula, depois que melhorar a musculatura, depois que tiver todo o sistema neuromuscular redondinho, tudo funcionando adequadamente, sem inflamação, sem dor, paciente feliz da vida, vamos pensar em colocar os dentes na posição correta, através de aparelhos, ou às vezes só de restauração, ou às vezes com restauração e aparelhos, e junto com isso tirar essa ansiedade para que ele volte a ter uma vida normal, tranquila. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você está acompanhando o podcast Conexão Alvorada. E hoje o nosso convidado, o Dr. Aldo Pedalino, especialista aí das disfunções da ATM. Dr. Aldo, uma coisa que me chamou a atenção no começo do tratamento é que lá é tirado fotos nossas, né? Então a gente chega, tiram além das fotos internas, né, da boca, mas também do rosto. E eu lembro bem no começo, né, que você me dizia assim, olha só, o seu sorriso, o seu rosto, você está com cara de mafioso, né? Porque justamente pela dor, né? A dor provocada pela disfunção acaba ocasionando isso. E com o passar do tempo, do tratamento, vai mudando a nossa expressão facial, né? E a gente vai ficando provavelmente mais relaxado, né? Os músculos e tudo. Explica um pouco para o pessoal em casa por que isso acontece. Eu tive uma paciente que uma vez ela falou, no final do tratamento, ela falou para mim assim, doutor, na empresa do meu marido, todo mundo achava que eu era brava, mas eu não era brava, eu só tinha dor. Então eu fazia cara de dor. Então nós fazemos fotografias inicialmente, durante o tratamento e no final do tratamento. Primeiro, no início a gente faz as fotografias para fazer o diagnóstico de possíveis desvios da face, desvios da mandíbula, alterações faciais, de antero-posterior, lateral. Então eu vejo essa fotografia várias vezes. Toda vez que eu vou atender o paciente, antes dele entrar, eu vou lá, vejo as fotos, comparo antes e depois, vejo o que melhorou, o que piorou. E é uma coisa interessante, né? Os olhos dos pacientes de dor são fatais, né? Você bate o olho, você fala, esse paciente tem DTM, porque é uma dor, né? Ele tem olho de dor, né? Ele tem dor nos fundos dos olhos, aquela sensação de que a cara vai sair para fora, ele é demasiado, ele é inchado, ele tem dor. Então a fotografia, ela me ajuda no diagnóstico e me ajuda a comparar o quanto que ele está melhorando junto com o relato, feedback dele falando, ó, melhorei aqui, piorei ali, tá assim, eu vou acompanhando. É para isso que as fotografias, e junto com isso a gente faz muitas radiografias também, né? Porque à medida que eu vou fazendo ações na mandíbula, essa mandíbula vai mudando de posição e eu vou acompanhando com radiografia, né? Então eu vejo se o paciente está assimétrico, se ele está torto, a radiografia tem que estar torta. Se ele está reto, a radiografia tem que estar reta. E eu vou comparando o exame clínico com a fotografia, com a radiografia. Isso vai me dando parâmetros para a gente poder procurar o caminho certo para chegar no tratamento adequado. É interessante, né? Porque é um atendimento humanizado, buscando esse bem-estar integral, porque
De fato, nós chegamos lá com dor, esse paciente ele é acolhido e, em geral, ele chega desnorteado porque não tem um diagnóstico claro, né? Então, esse passo lá, né, essa forma que é feito no consultório é interessante justamente por isso, né? Que você chega lá com uma coisa que não é agradável, que é a dor, e você consegue de alguma maneira ser compreendido depois que muitas vezes você já passou por vários lugares e ninguém encontrou diagnóstico para aquilo. Sim. Né? Via de regra, né, esses pacientes que já fizeram uma caminhada de profissionais, eles chegam muitos desestabilizados, né? Chegam fragilizados. E a gente já sabe o que eles estão sentindo, né? Muitos chegam pra gente e falam: ó, você é o último que eu não vou mais em ninguém. E aí você vê a bolsa dele carregada de analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular. É uma vida, né, de analgésicos, né? E a gente sabe que esses analgésicos, eles vão acabar causando dor também. Depois eles são as causas das dores. E então nós acolhemos e mostramos com as radiografias, com o exame clínico, com foto, com radiografias, nós mostramos tudo que está acontecendo e mostramos como é que é o tratamento adequado que deve ser realizado. Sem dúvida nenhuma, a dor é incapacitante, né? Já tive assim, relatos de pacientes que eram motoristas de caminhão que falaram: olha, a vantagem que eu tenho quando estou na estrada é jogar o caminhão no buraco, porque a dor é incapacitante, é muito forte, né? É uma dor que o paciente chega bem no final da estrada mesmo. Mas dá pra gente não chegar nesse ponto, né? Não chegar nesse ponto. Se você está tomando medicamento para dor de cabeça e não está tendo resultado, tem que procurar uma outra área da saúde para tratar, né? É óbvio, existem dores de cabeça que não são dores de DTM, né? Nós temos a enxaqueca, que tem as suas características, né? São dores que aparecem uma luz antes de aparecer. São dores que dão dores de cabeça, não dão dores laterais na face. Tem a cefaleia tensional, que também são dores laterais, mas são dores de pulsar, não são dores de apertar, como a DTM é. Então, as dores de DTM são diferentes das outras dores de cabeça, nas classificações. E uma coisa que eu acho importante que vocês saibam: um paciente que tem enxaqueca e DTM, depois que trata DTM, a incidência da enxaqueca diminui assim para uma vez ao ano, toma meio analgésico e para. É muito interessante isso. Ou seja, a DTM é um desencadeador da enxaqueca e da cefaleia tensional. Ela estimula, é um gatilho, né? É um gatilho para as outras dores. Dr. Aldo, existem casos que não tem jeito, que a cirurgia é recomendada? E que casos são esses? A cirurgia é o último passo, né? Se você fez de tudo que poderia ter feito num tratamento de uma disfunção temporomandibular e não teve sucesso, aí, se o problema for de DTM, é indicada a cirurgia. Mas ela não é o primeiro tratamento da disfunção temporomandibular. Ela é o último, depois que todas as tentativas de tratamento da DTM foram realizadas. A odontologia moderna com certeza tem avançado muito. Ampliando um pouco o nosso leque aqui, de que maneira o cuidado com o emocional, o estilo de vida também afeta e entra aí no tratamento odontológico hoje? Não há dúvida alguma, né, que o estresse e essa ansiedade que nós vivemos atualmente é um dos grandes desafios, né, da DTM, né? Porque é uma vida, nós vivemos um momento agitado,
tanto as crianças quanto os adolescentes, quanto os adultos, né? Uma instabilidade, um medo do futuro, enfim. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, de todas essas situações, se nós procurarmos um profissional que saiba lidar com tudo essa situação, nós vamos chegar a um equilíbrio e evitar um problema desgastante em relação à disfunção temporomandibular. Que conselhos que o senhor daria para quem está vivendo aí com dor há muito tempo, já tentou várias soluções sem sucesso e que às vezes não está aqui na cidade de Londrina, não está próximo daqui, né, para procurar um atendimento, não vive num lugar que às vezes não tem um atendimento condizente, ela precisa procurar um centro maior, não tem outro jeito, ela precisaria ir buscar um centro maior. Então, é uma alteração, né? É uma patologia que precisa de uma ação direta no organismo do paciente. Não tem como eu tratar no online. A homeopatia a gente faz online, mas a DTM não dá para fazer online, porque eu tenho que pôr a mão, o paciente chega, eu ponho a mão no paciente, eu sinto a temperatura dele na minha mão, né? Eu olho para ele, eu sinto ele na minha mão. Então, a gente precisa ter esse contato. A gente tem que ter, dentro desse contato, ter as armas necessárias, que são as radiografias, os exames, as medidas que eu tiro dos exames para saber distância de dente, espaços que existem necessários. Então, tem que ter um profissional. Não tem jeito, sabe? Tem que ter um profissional da área da disfunção temporomandibular. Então, nesse caso, a pessoa precisa se conscientizar que ela vai precisar buscar ajuda de qualquer maneira. Não tem como ser diferente, não, né? Tem que buscar, não tem jeito. Mas, olha, eu tenho paciente de São Paulo, de Foz do Iguaçu, tem vários lugares que eles vêm de Santa Catarina. Eles vêm, ficam um dia, faz 2 sessões, volta 10 dias depois e vai fazendo. Normalmente esse tratamento dura em torno de 2 meses, o tratamento da disfunção temporomandibular dura em torno de 2 meses. Aí depois terá a segunda fase, que eu falei no início do tratamento, que são 3 fases, a segunda fase que vai ser a ortodontia. E às vezes a terceira fase, que vai ser as restaurações dos dentes. Então, o tratamento é dividido em 3 fases. A primeira fase, em 2 meses, mais ou menos, a gente consegue resolver, em média. Aí depois tem a ortodontia, que demora 1 ano e meio a 2. E as restaurações, que são mais rápidas, né? Às vezes não precisa de ortodontia. Já faz as restaurações, em 1 mês já resolve tudo. E aí em 3 meses já está tudo finalizado. Então, vai depender do caso, né? Tem que avaliar. E você que está acompanhando o nosso podcast Conexão Alvorada, ele conta com o apoio da Sávio Sorvetes, uma marca de sorvetes da cidade de Londrina. Sabe por quê? Porque a qualidade se prova no sabor. Os sorvetes da Sávio são feitos com 73% de leite e ingredientes de primeira. E agora, além dos clássicos que você ama, temos aí os novos sabores, pistache, creme de avelã e os packs de picolés para a família toda. Sávio Sorvetes, inovação com sabor que faz história. Sávio Sorvetes, viva momentos deliciosos. Você está acompanhando no podcast hoje Conexão Alvorada, entrevista com o Dr. Aldo Pedalino, especialista aí em DTM, que ajuda muitas pessoas a deixarem de ter dor, porque as pessoas com dor, muitas vezes, elas se conectam mal consigo mesmo, se conectam muito mal com os outros e se conectam mal com Deus, porque ficam mal-humoradas, enfim, vivem uma vida complicada. Por isso tão importante esse trabalho. E eu gostaria também agora de trazer aqui
à tona, Dr. Aldo tem um trabalho também social muito bonito. Lá no Novo Amparo, aqui na região de Londrina, você que nos acompanha de Londrina, mas você que está longe aí nas mais de 70 cidades que sintonizam a nossa 106.3 ou pelo YouTube ao redor do mundo, não é? Aqui nós temos um bairro chamado Novo Amparo em Londrina, e existe ali uma instituição chamada Associação Mãos Estendidas. Conta para nós um pouquinho, Dr. Aldo, como surgiu a ideia de fundar, como que aconteceu aquilo ali e como que está até hoje esse trabalho social. Eu não sabia, hein? Me pegou de susto aqui. Vamos lá. A AME, Associação Mãos Estendidas, né? Eu e a minha esposa Patrícia, em 2003, há 22, quase 24, 23 anos atrás, começamos a frequentar a igreja do Conjunto Novo Amparo, na época um bairro muito violento. As pessoas tinham muito medo de entrar no bairro, nem correio entrava lá na época, e nós fomos lá. Entramos na igreja, começamos a frequentar a igreja, daí a partir disso começamos a pastoral da criança, ficamos uns 6 meses com pastoral da criança, aí depois já fomos para o centro comunitário, pegamos crianças, contratamos profissionais da área de educação e começamos com 10 crianças e atendemos, montamos um grupo da Associação Mãos Estendidas com a diretoria e nesse período de 2005 para frente, a Associação Mãos Estendidas foi crescendo, né? Hoje nós atendemos 130 crianças no contraturno escolar, com várias atividades educativas. É uma entidade muito católica, extremamente católica. As nossas crianças rezam o terço todos os dias. As nossas crianças rezam para almoçar, rezam para jantar. Todas as atividades delas são voltadas aos dogmas da Igreja Católica. Aonde você entrar dentro da AME vai ter uma imagem da Nossa Senhora, do São Miguel, Arcanjo, enfim, da Sagrada Família. Enfim, nós vivemos hoje um momento maravilhoso lá, maravilhoso, né? As crianças maravilhosas, né? Os professores lindos, e isso tudo graças a esse trabalho voltado aos dogmas, às bases da Igreja Católica. Isso fez com que a nossa entidade desse um salto muito grande e que as nossas crianças começaram a entender o motivo que elas estão na Terra, né? O motivo que elas estão na Terra, que é ter a santidade. Então hoje as nossas crianças, que é de 6 a 14 anos, elas treinam, elas têm várias atividades. Eu sou um instrutor deles, eu sou instrutor de Aikido, eu sou 4º Dan de Aikido, e eu dou aula de Aikido para eles 4 vezes por semana. Para quem está nos acompanhando e não sabe o que é Aikido, é uma arte marcial, não é? É uma arte marcial japonesa. É só dar um Google Aikido, vocês entrem no Instagram da AME, Associação Mãos Estendidas, que vocês vão me ver lá pulando com as crianças lá. E então a gente tem essa atividade, tem rugby, tem outras atividades esportivas, tem música, canto, tem várias ações com os pedagogos de informática. Enfim, é um trabalho muito bacana, é um despertar no Conjunto Novo Amparo, né? Eu digo que a AME é uma luz dentro do Conjunto Novo Amparo. Nós temos as nossas dificuldades, mas os resultados são maravilhosos, principalmente no olhar das crianças, né? A gente vê que o olhar muda quando eles começam a frequentar e vivenciar o que nós ensinamos lá na instituição. Entrem no Instagram, a Associação mãosestendidas.org, se vocês vão ver as nossas atividades lá. Depois o pessoal, além de colocar o Instagram do Dr. Aldo, também pode pôr depois no final da AME, para que vocês possam conhecer essa entidade. Dr. Aldo, na AME,
essas crianças são atendidas no contraturno, né? Então essas atividades, ela tem que estudar numa escola regular, né? E ela vai no contraturno para fazer essas atividades. E participando dessas atividades, ela também recebe a refeição, né? As refeições ela também recebe. Como que hoje a AME se mantém? A AME ela se mantém através de uma parte da prefeitura e uma maior parte de doação de amigos. Então nós temos colaboradores mensais, amigos nossos que fazem doações espontâneas na nossa conta bancária, e eventos que nós realizamos, né? A gente faz jantares, faz ações individuais, e é assim que nós nos mantemos, né? Então essa é a parte mais difícil, mas nunca faltou, né? A mão de Deus está ali a todo instante, comida, né? O nosso refeitório sempre está, a despensa sempre está repleta, é maravilhoso, é incrível. Nós servimos alimento para os usuários de droga. E é interessante, eu vou contar um caso interessante. A gente não servia. E aí uns 6 anos atrás, nós vimos a quantidade de usuários de droga que tinha na rua e nós começamos a servir alimentos para eles. Então a gente dá café da manhã, almoço, janta, então em média uns 35 por dia, assim, né? E daquele dia em diante, nunca mais faltou comida na despensa. É incrível. A gente sempre tinha problema de faltar comida. Daquele dia que nós começamos a dar alimento para os usuários, não só para as crianças, mas para os usuários, nunca mais faltou. Quando está faltando alguma coisa, para um caminhão lá e descarrega. É incrível. É muito legal. Providência de a Deus. Providência de Deus é espetacular. Que bom. Então nós vivemos assim, com doações. Através de doações, né, no nosso site tem a forma de doar, a nossa conta bancária. E assim que a gente sobrevive e faz ação com todas as crianças, assume os professores, enfim, fazemos todas as atividades na Associação Mãos Estendidas. Mas é um trabalho muito lindo, né? Hoje eu atendo as crianças no meu consultório, né? E hoje eu estava conversando com a mãe lá, eu falei para ela, faz 22 anos que eu vou na AME, toda semana, 4, 5 vezes por semana. Eu nunca fui, eu falei hoje de manhã isso, eu nunca fui para a AME reclamando, eu sempre fui feliz da vida. Porque para mim sempre foi uma felicidade muito grande estar lá, né? Mesmo sabendo as dificuldades que a gente vive, né? Mas eu sempre fui muito feliz, porque é uma coisa para Deus mesmo. E nesses 20 e tantos anos, Aldo, quais, lógico, tiveram momentos difíceis e também momentos felizes? O que vocês percebem de pessoas que valorizaram, né, as crianças que entraram lá e deram muito certo e que voltam e agradecem e que estão bem sucedidas hoje na vida? Então, olha, eu vou te falar, o que me pega em relação a isso é que nós, no início, a gente não era tão católico igual é hoje. E a gente era mais ou menos. E a gente era politicamente correto. E as nossas crianças iam para o tráfico. Elas se prostituíam. Elas se vendiam. E a gente perdeu muito adolescente para o tráfico, assassinado, muito. E eu não conseguia entender. E aí, há anos atrás, nós tivemos uma verdadeira conversão e, consequentemente, a AME veio junto, né? E hoje ela vive isso, né? E nós paramos de perder as nossas crianças. Nós não temos mais adolescente indo para o tráfico, não temos mais meninas se juntando para ir para a prostituição. Acabou, não tem mais. Então, na verdade, nós mudamos, né? Nós mudamos e as crianças
os professores entraram nessa história, e a presença de Deus lá é tão forte, né? É muito forte, que a própria visual das crianças muda, né? Eles têm uma mudança de comportamento, uma mudança de pensar, de falar. É incrível. E antigamente a gente dava muita atenção física, material, e eles não mudavam, continuavam indo para o lado errado. Perdi vários, eu lembro, isso era uma dor que eu tinha, né? Perdia, vem comigo, e ia lá e matava o menino. E hoje não tem mais, né? Hoje tá lindo, tá muito bonito. Quem quiser ter a oportunidade de ver o trabalho pessoalmente, fazer uma visita, lá nós temos uma gruta, né, de Nossa Senhora das Graças, tem lá um pequeno morro assim com uma cruz. Eu já tive a oportunidade de rezar missa lá algumas vezes. Lá se reza o terço diariamente, vários terços por dia, na verdade, né? Então é um grande trabalho de oração, e junto com esse trabalho de oração se educa, se alimenta, né? Se faz a conexão com si mesmo, com os outros e com Deus naquele lugar, na Associação Mãos Estendidas. Parabéns pelo trabalho, doutor Aldo. Nesse momentinho final, o último minuto, deixo uma mensagem para os que nos acompanharam até agora, os que têm essa vontade de repente conhecer a AME, mas também os que têm dores, que possam tomar providência e não desistir de buscar solução. Não. Então, meus amigos, quem tem todos esses sinais que eu falei, de estalos, cansaço ao mastigar, cansaço ao falar, dores na articulação, dores laterais de apertar, né, dor no fundo do olho, uma sensação de sinusite, mas não tem sinusite, isso são características de DTM. Tem que ser o dentista que tem que tratar isso, né? Um dentista especializado na área, tá? E aí sim vocês vão resolver o problema de vocês. Então, essas dores são características de DTM. Em relação à AME, vocês podem visitar a hora que vocês quiserem, não precisa avisar, é só chegar lá. Nós trabalhamos com as portas, os portões nossos são abertos, nós não fechamos o portão, né? E ninguém nos rouba, ninguém leva computador, a gente tem um monte de computador, nós não temos problema com isso. E vocês podem chegar, entrar, falar com a Viviane, nossa coordenadora, e entrar para conhecer. Será um prazer recebê-los e almoçar com a gente. Sempre nós estaremos de portas abertas. E o que eu posso falar da AME, né? É que quando eu cheguei lá em 2003, estava eu, minha esposa e minhas duas filhas, na época com 12 anos. Nós fomos direto para igreja. Medo, né? Medo. Não conhecia ninguém, sabia que lá era barra pesada. Aí fomos conversar com o padre, que era um padre italiano. O padre Severino, o nome dele. Ele era italiano. E aí explicamos que a gente estava lá para fazer alguma coisa. E aí ele nos falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: o pouco que você fizer para eles, você vai mais receber do que dar. E depois de 20 anos ele já é falecido. Eu não tenho dúvida disso, né? Eu não tenho dúvida disso. Que a gente luta diariamente, né? É uma luta diária que nós temos de verba e ação e execução, de dar aula, né? Sábado de manhã eu dou aula às 6 horas da manhã. Então é uma luta diária. Mas ele estava certo. Quando a gente esquece da gente, a gente mais recebe do que dá. É impressionante, né? Então vão lá conhecer e sejam nossos parceiros. Nós precisamos da ajuda de vocês para nos ajudar a cobrir a quadra. Obrigado. E agora, doutor Aldo,
o nosso patrocinador do nosso podcast, a Sávio Sorvetes, te mandou de presente aí um mimo, lançamento deles, ó, creme de avelã gianduia, sorvete sabor chocolate com recheio sabor gianduia, para você se deliciar lá com a família e continuar aproveitando e fazendo o bem para tanta gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença. Deus te abençoe na sua missão. E obrigado por você ter nos acompanhado em mais um episódio Conexão Alvorada. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Podcast Conexão Alvorada. Oferecimento Sávio Sorvetes. Inovação com sabor que faz história. Sávio, viva momentos deliciosos.